Olá, boa noite a todos. Boa noite, Rosana Silva. Seja bem-vinda. Boa noite. Que todos se sintam abraçados, acolhidos nesse momento, onde quer que esteja, com quem quer que esteja, que a espiritualidade amiga nos abençoe a todos. Então, é um prazer te receber aqui mais uma vez nessa noite, tá? A Rosana, ela atua lá no Centro Espírita Oriental, em Montes Claros. Aceitou o nosso convite aí, né? Já esteve participando com a gente já há alguns meses para trás aí. E está colaborando com a nossa casa, o GAEB, o Grupo de Apoio Holístico Bassanufo, na divulgação da doutrina espírita. Gratidão mais uma vez, gratidão por essa possibilidade, né, das redes sociais, onde a gente está conseguindo verificar que o espiritismo está bem mais difundido do que a gente imaginava, né? Eu queria convidar todos agora para que nós possamos prestar atenção. Eu vou fazer a leitura do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição de hoje é a lição de número 38. O título dela é Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus está lá em Lucas, no capítulo 23, versículo 34. Se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará no reajuste do seu destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria as pernas, a pena, a fim de não se confiar à acusação descabida. Se o deserto do bem conseguisse, se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sobre as algemas santificantes dos mais pesados deveres. Se o ingrato percebesse o fel da amargura que ele invadirá mais tarde o coração, não perpetraria o delito da indiferença. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infalível da fraternidade e da cooperação. Se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e à harmonia. Se soubéssemos quão terrível é o resultado de nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Perdoa, pois, a quem te fere e calunia. Em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal, não sabem o que fazem. Então, a lição de hoje foi essa, bem curtinha, né, mas bem intensa para a gente refletir, né, nas nossas atitudes. A mesma mão que faz carinho, a mesma mão que maltrata, que mata, então que a gente possa refletir, né, através dessa lição de abertura de hoje, a responsabilidade que a gente tem que ter, né, com nós mesmos e com o nosso próximo, né? Porque, como disse aqui, responderemos, né, lá na frente por tudo isso que fizemos aí desconforme com a lei divina, né? Eu queria convidar a todos agora neste momento para que a gente possa elevar o pensamento ao nosso Pai Maior, para que possamos fazer a nossa prece de abertura.
Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, de infinita bondade e misericórdia, agradecidos estamos mais uma vez, Pai, por estarmos aqui através das redes sociais, reunidos em Seu nome, para mais um estudo da doutrina espírita. Gratidão mais uma vez à nossa irmã Rosana, que se dispôs a estar conosco aqui nesta noite. Pedimos a toda a espiritualidade de luz a intuição necessária para que ela consiga passar para nós, ministrar o estudo da noite de hoje, todas essas informações que ela está trazendo, e que nós tenhamos a inteligência, a capacidade de extrair dessas palavras a essência do espírito que carrega com ela, para que eles possam trazer mudanças em nossas vidas, na nossa caminhada, no entendimento das diversidades que enfrentamos a cada dia. Pedimos também por todos os nossos irmãos que se encontram enfermos, os nossos irmãos em situações de rua, os nossos irmãos nas clínicas de recuperação de dependência química, os nossos idosos nas casas de repouso e nos asilos, as nossas crianças nos orfanatos, os nossos irmãos que se encontram nos manicômios que ainda funcionam por esse nosso país, e aqueles nossos irmãos encarcerados também, que no momento de fúria cometeram um crime perante a justiça dos homens, e por eles têm que responder, mas que quando saídos de lá, eles possam trilhar um caminho diferente. Pedimos também, Pai, que o Senhor possa enviar os seus mensageiros espirituais em cada lar representado aqui nesta noite, com os nossos irmãos que acompanham conosco, e possa levar a cada um deles paz, harmonia, tranquilidade, amor, para que nós possamos ter um bom convívio diário. Pedimos também por todos aqueles que, por algum motivo, não possam estar acompanhando conosco, que eles possam depois estarem buscando informações ou procurando com aqueles nossos amigos que estiveram presentes nesta noite, as informações sobre as palestras, sobre os estudos, e que amanhã também estará disponível lá no nosso canal do YouTube, eles possam assistir lá também na íntegra. Sendo assim, Pai, agradecemos mais uma vez por essa oportunidade e pedimos a vossa permissão para iniciarmos o estudo da noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Daqui a pouquinho eu volto, Rosana. Fica à vontade aí, tá? Gratidão. Então vamos, abraçando com muito carinho você, com todo o nosso calor humano dos Montes Claros. Para quem não conhece, quase no Nordeste brasileiro, bem no norte de Minas Gerais, uma região muito calorosa, que costumamos chamar de Montes Quentes, da qual nós somos apenas uma formiguinha na seara do Cristo, uma formiguinha não desmerecendo esse ser que trabalha incansavelmente, mas é porque aqui também, antes de ser Montes Claros, se chamava Arraial das Formigas. Então, nos deram a honra de abrir o mês de dezembro, esse mês tão especial para toda a humanidade, em que até a atmosfera do nosso planeta fica mais leve, as pessoas ficam mais tranquilas, mais serenas, por causa das vibrações da lembrança da presença do Cristo quando aqui esteve fisicamente, porque espiritualmente ele nunca se afastou de nós e muito menos do nosso planeta. O nosso tema é grandioso, mas que tentaremos desenvolver em poucos minutos, não na dimensão que o próprio Cristo merece, por causa das nossas limitações. Então, a nossa temática é a vida antes e depois do Cristo. E já no título, a gente já começa a perceber que geralmente se fala a vida antes e depois de Jesus. Ou então a gente remete as nossas reflexões àquela visão histórica do antes, AC ou DC, e depois de Cristo. Como a própria história da Terra
se divide devido à sua presença entre nós. As nossas reflexões são muito maiores. Nós nos tornamos espírita aos 23 anos, em 1994. Então, mais da metade da nossa existência atual, nós temos refletido muito e comparando o que se fala de Jesus e do Cristo, o que se tem de registro, os interesses também por trás de toda a sua trajetória, de toda a sua mensagem, e nunca na nossa experiência, na nossa vivência, vimos uma visão tão ampla, tão repleta de significados e tão completa quanto a visão espírita desse ser notável. Então, é um aniversariante que, curiosamente, neste mês de dezembro, é lembrado até pelos que não o seguem. Todos são ali alimentados ou envolvidos pela energia. E geralmente, quando nós comemoramos um aniversário, nós chamamos ali os mais chegados. Mas as comemorações do Natal de Jesus extrapolam todas as formas que nós conhecemos de festividades. E também a sua partida é lembrada em família, na confraternização da conhecida Semana Santa. Então, são 2 momentos anuais que nós nos reunimos em família, e o motivo da reunião é ele. O motivo de qualquer comemoração desse final de ano, até mesmo da virada do ano, é ele, porque alimenta cada um de nós com a esperança, a renovação e a certeza do porvir. O que nós poderíamos falar a respeito do próprio título, A Vida Antes e Depois do Cristo? É muito além do que a presença dele fisicamente entre nós. A vida antes do Cristo não havia nem planeta Terra. A gente tentar compreender a dimensão e a grandiosidade desse ser em relação à sua vida, à minha vida e à vida de toda a humanidade terrestre. Cristo é o título que se dá a governadores planetários, a administradores de planetas. E quando ele nasce, se faz presente na posição humana, ou na condição humana, nós apenas temos um fragmento real desse ser, que nos enche de tantas belezas e de tantas informações e de tanta grandiosidade de como é a funcionalidade da vida, que se tornou inesquecível para a humanidade. Só que nós temos que nos lembrar que nessa chegada dele, além de ser anunciado a Maria, que receberia o Salvador, o Messias, logo depois que ele chega, nos registros se fala a caminho de Belém, da forma que nós já sabemos, numa manjedoura, representando aí a situação do nosso coração, enquanto espíritos em evolução, coração ainda muito rude, muito ainda cheio de situações distantes do sentimento de amor. Então, a representatividade da manjedoura, como se fosse o seu coração e o meu coração, é maravilhosa. E
logo depois que acontece esse fenômeno da chegada física dele entre nós, um anjo, é assim que está registrado em Lucas, avisa aos pastores, aqueles que estão no trabalho, na lida, aqueles que cuidam dos rebanhos, que têm toda uma representatividade, ou seja, aqueles que fazem parte do trabalho, do crescimento deste planeta. Então, o anjo do Senhor avisa a esses que ficam amedrontados com o fenômeno da aparição. E ele então diz: não temais, porque sente que eles estavam com medo. Porque hoje é motivo de grande alegria, pois nasceu o Salvador para todo o povo. E essa dimensão geográfica de todo o povo é muito maior do que nós imaginamos. Veja que o registro de Lucas não fala todo o povo de Israel, que é a representatividade daquela civilização hebraica ou judaica, aquela cultura. O anjo do Senhor fala todo o povo. E isso nos remete a profundas reflexões. Só que nós temos que nos lembrar que ele é muito maior do que isso. O anjo também dá o título, que é o centro da nossa reflexão. Nasceu o Cristo, o Salvador. E isso é uma definição ou um nome, um conceito que até então nós não tínhamos conhecimento. A figura emblemática Cristo aparece. E aí, quando nós vemos os desdobramentos da presença do Cristo, principalmente com a mulher samaritana, descrita no Evangelho de João, ela o identifica como o Messias. E olha que os samaritanos eram tidos como marginalizados na cultura judaica, hebraica, porque eles haviam abraçado outras religiões pelas várias formas de ocupação que o seu território teve, pelas várias invasões. Então, houve muita miscigenação, vamos dizer assim, de cultura, de entendimento do sagrado. Então, eles eram tidos como impuros, como aqueles que blasfemavam contra o Deus de Israel, o Jeová, como está no Antigo Testamento. E justamente ela, a mulher samaritana, o reconhece como o Messias, o aguardado. E ele acolhe a definição, e isso também nos dimensiona a grandiosidade dele. Quando há um fenômeno muito conhecido de Pedro, Simão Pedro, em que é questionado pelo próprio Cristo o que dizem os homens a respeito do Filho do Homem. E essa expressão é muito forte, o Filho do Homem. E aí Simão Pedro, tomado pela espiritualidade superior, num fenômeno mediúnico maravilhoso, afirma que és o Cristo. E pela primeira vez nós vemos um que está entre nós reconhecer Jesus como Cristo. Então, voltamos à definição. A vida antes do Cristo, nessas paragens do multiversos, vamos dizer assim, dos multiversos, porque nós já nem estamos mais em um universo, esse é o que nós conhecemos, tem muitos outros que nós não conhecemos, pela nossa limitação evolutiva, pela nossa limitação de
abranger toda a realidade da inteligência suprema criada, e nós vamos percebendo que a inteligência suprema, Deus, trabalha com o auxílio dos filhos que já chegaram à perfeição ou à pureza. E eles vão ser, então, os co-colaboradores, os co-trabalhadores, os co-administradores dasquelas outras expressões de vida que estão abaixo dessa escala crística. Então, pela primeira vez, nós começamos a compreender que o Cristo já era o Cristo antes mesmo da formação do nosso planeta. E nós também percebemos que todo o planeta tem um Cristo. E é possível que um Cristo administre mais de um planeta. Quando nós abrimos o 3º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Há Muitas Moradas na Casa do Pai, nós observamos que lá Allan Kardec, com a ajuda da espiritualidade amiga, principalmente Agostinho de Hipona, muito conhecido na tradição como Santo Agostinho, estabelece 5 estágios de planetas em evolução, para o espírito chegar à posição da pureza em que o Cristo está. Então, é o planeta primitivo, que nós já passamos, aquela fase que nós vamos até a escrita, mais ou menos, e quando todos nós, em humanidade, recebemos a possibilidade e usufruímos dessa possibilidade de ler e escrever, nós damos um salto nessa evolução e vamos para o mundo de expiações e provas, que é o que nós estamos atualmente. Ou seja, nós estamos na fase do aprendiz que prova que está melhorando e que faz todas as suas experiências e todas as suas vivências com esse objetivo e refaz as que não foram boas. Ou seja, ele vai espiar, dar uma olhada para o passado e falar, eu preciso melhorar nisso, e a própria circunstância da dinâmica da vida vai se apresentar assim, até ele passar para o estágio seguinte de planeta, que necessariamente não deve ser a nossa Terra. Pode ser que esse espírito, ou cada um de nós, precise de mais tempo, porque o tempo, ele é muito relativo para cada espírito. Ele pode acelerar o processo evolutivo, ou ele pode retardar esse próprio processo evolutivo, de acordo com as suas escolhas, com seu livre-arbítrio, com as suas decisões, com as suas opções, diante das possibilidades, diante das circunstâncias, das situações em que a vida se apresenta. E aí nós estamos agora indo para um outro estágio, que é o estágio da regeneração, que é como se fosse um mundo intermediário entre as dores muito pujantes que estávamos passando, que estamos passando, com as guerras, as nossas dificuldades em torno do egoísmo e do orgulho, e depois ir para um outro trampolim melhor, passando por esse mundo de regeneração, que é um refrigério, é uma calmaria depois da tempestade, mas que nós ainda podemos oscilar e precisar retornar neste que acabamos de descrever, que é a nossa realidade. E aí iríamos, então, para os mundos felizes, em que há a predominância do bem sobre o mal. E no último estágio, o quinto, antes de chegar à pureza do espírito, isso nós estamos falando de alguns bilhões de anos, os mundos celestes. Bem, o Cristo não está em nenhum desses, porque já não necessita mais de renascimentos. Quando nós abrimos a escala dos espíritos, em O Livro dos Espíritos, a partir da questão 100, na 111 e na 112 dessa obra, o codificador traz as características do espírito puro. E aí, antes de falar dessas características, nós vamos lembrar, assim, de forma muito singela e de forma muito feliz, da nossa infância. Porque sempre nos perguntavam assim, o
que você quer ser quando crescer? E quando nós nos tornamos espíritas, bem reflexivos, estudando, passamos a compreender que a pergunta tem que ser mudada. Porque quando nos perguntam o que você quer ser quando crescer, nós nos referimos às experiências humanas, ao que eu quero ser na profissão, não, eu quero ser dona de casa, eu quero ter filhos, ou então eu quero ser bombeiro. A gente ouve cada vontade de ser quando crescer. Tem alguns que nos surpreendem. Quero ser o recolhedor do lixo, quero ser bailarina, quero ser pintora, quero ser aquele que constrói casas, quero ser aquele que cura, quero ser médico. E aí, com a definição de espírito puro, que Allan Kardec vai colher e beber junto aos espíritos da codificação, nós temos agora que mudar a pergunta. Não é mais o que você quer ser quando crescer. Agora é o que eu vou ser quando crescer. Cristo. Por isso que Torres Pastorinho, em Sabedoria do Evangelho, uma obra monumental, que comenta todos os evangelhos que chegaram até nós, que estão compondo aí a Bíblia, e ele traz com muita sabedoria, comentário versículo a versículo, expressão a expressão, parábola a parábola, informação muito interessante nessa obra Sabedoria do Evangelho. Ele diz que o Cristo dorme em nós. E podemos então compreender que a presença física do Cristo é como se fosse o início do despertar do Cristo em nós. A trajetória que nós devemos seguir. E aí, quando a gente então vê as características do espírito puro, o que nos aguarda é domínio completo da matéria. Questão 111, depois 112. Superioridade moral absoluta. Médium dos médiuns e médium de Deus, que é o que nós conseguimos tirar do capítulo 15 de o livro A Gênese, quando Kardec começa a trabalhar os feitos do Cristo, as curas, os fenômenos que nós achamos transcendentais, incríveis. Daí ele ser confundido com o próprio Deus, porque vai andar sobre as águas, vai transformar a água em vinho, vai fazer a tempestade acalmar, vai multiplicar os pães, vai curar corpos e levantar da letargia o próprio Lázaro, que estava ali na sua depressão, com pouca vontade de viver. Então ele chega, depois de 4 dias em que ele já está no sepulcro, tido como morto pelas próprias irmãs Marta e Maria, é chamado Jesus, o grande amigo da família. Então Jesus se aproxima do sepulcro, que eram cemitérios da época, e diz: Lázaro, acorda, como a dizer para nós, vem para a vida. E Lázaro então se levanta sob o comando energético e puro desse espírito que reequilibra só de aproximar de nós todas as nossas células, daí as curas instantâneas. Porque imaginemos, nós temos ainda, como diz Jung, o nosso lado sombra e o nosso lado luz em construção, a autoiluminação. Joana de Ângeles trabalha muito bem isso na sua série psicológica. Então, olha que maravilha. Quando um ser que só tem o lado luz, já não tem mais nenhuma sombra, porque chegou à pureza e à perfeição que é possível ao espírito, ele é todo positividade nas energias, no seu campo vibratório. Então, é por isso que nós vamos entender a cura da mulher
com fluxo de sangue, que apenas encosta nas suas vestes, numa simbologia profunda de que estava tocando, na verdade, no halo energético do próprio Cristo, e ela então tem estancado ali o sangramento e ela sente que parou. E aquilo acontecia desde os 12 anos. E sob a influência magnética e energética do Cristo, ela reequilibra todas as células do organismo e readquire a saúde. Por isso que ele é tido como o médico sublime. Uma das definições mais lindas que nós já vimos do Cristo foi dada por André Luiz no livro Antologia Mediúnica do Natal, e a mesma mensagem está também em Coletânea do Além. E lá ele traz 30 definições de Jesus, ou do Cristo. As que nós mais gostamos: o administrador da terra, o médico sublime, o embaixador e ministro de Deus, o mensageiro da imortalidade. Talvez essa seja a maior e mais visível missão do próprio Cristo. A dizer pela própria experiência que nós somos imortais. Porque quando ele passa pelo processo todo que conhecemos da crucificação, eis que ele ressurge e aparece exatamente pelo mais inesperado, ou pela personagem que ninguém falava assim, nossa, que escolha, que sabedoria, porque ele poderia aparecer para os seus discípulos, mas ele apareceu para a discípula, para aquela que vai ser apóstola dos apóstolos, porque o título de apóstolo é aquele que testemunhou a imortalidade do Cristo, o viu. Por isso que Saulo de Tarso, na estrada de Damasco, ao ver o Cristo surgindo como a luz imensa, e depois, ao aparecer, ele o reconhece imediatamente, ali nasce Paulo de Tarso, novo homem. E nós percebemos ali que também nasce o apóstolo dos gentios, ou seja, aquele que falaria aos que não tinham a menor ideia do Deus único, ou das ideias do próprio Cristo, da sua própria mensagem. Então, os gentios são aqueles que não têm a religião, que estavam mergulhados nas mitologias. E aqui nós trazemos, então, um historiador maravilhoso, que nós dizemos que é arreligioso ou agnóstico, nasceu em berço anglicano na Inglaterra. Nós estamos falando de Tom Holland, um dos maiores estudiosos da figura emblemática, mítica, mística do Cristo, e ao mesmo tempo o mais neutro daqueles que trazem informação a respeito dele. Ele vai dizer assim: o Cristo foi a revolução mais radical da história humana. E é um historiador ou um pesquisador imparcial. Olha que interessante. O Cristo é a personalidade mais biografada da nossa história. O segundo é Napoleão Bonaparte, que está muito na retaguarda em relação às biografias, aos estudos que nós vemos a respeito do Filho do Homem. Uma expressão muito profunda, como a dizer, já passei pela humanidade, pela fieira da humanidade. Conheço bem essa trajetória, porque já a vivenciei. Daí, na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Kardec, de forma muito sábia, questiona qual o tipo mais perfeito
que a humanidade pode ter como guia e modelo. E nós temos a menor resposta e a mais profunda desta obra que abre a codificação espírita. Jesus. Algumas traduções, Vede Jesus. E se nós formos, então, colocar a vida antes e depois de Jesus ou do Cristo, o Cristo transcende a própria história da Terra. O Cristo já era Cristo antes do surgimento da Terra. Porque recebe, melhor dizendo, recebe a missão na posição crística em que se encontra, da formação, que é uma dinâmica da inteligência suprema que nós ainda estamos compreendendo, ou iniciando o processo de compreensão, em que os mais avançados auxiliam os que estão iniciando o seu processo evolutivo. Então, na sequência das questões, a 115 vai nos dizer que nós somos gestados por essa inteligência suprema simples e ignorantes, mas que nós temos todas as potencialidades dentro de nós para chegar à pureza que o Cristo se encontra, ou que os espíritos crísticos, que já são aqueles que administram humanidades inteiras, a alavancar o seu próprio progresso, ao aperfeiçoamento e à evolução. Então, ele também é tido, segundo André Luiz, na mensagem que nós citamos, como o responsável pela evolução terrestre. São definições muito profundas. Mas lá em cima, numa das primeiras, é o divino pastor. Isso nós vamos encontrar nas definições de Jesus, nos próprios evangelhos. O pastor de almas, que vai dizer aos pescadores, a partir de agora, vós sois pescadores de homens, ou de almas, não mais só de peixes, que alimentam o corpo e que são importantíssimos na escala da vida. Mas quando nos tornamos pescadores de almas, nós alimentamos espiritualmente aqueles que se aproximam de nós, para que tenham vida eterna, para que avancem no seu processo evolutivo. Mas falando do nascimento dele entre nós, que é um marco tão profundo, como o historiador Tom Holland vai dizer, que ele faz uma ruptura na nossa história tão profunda, mas tão profunda, que nada vai ser como antes. Como nessas paragens, antes da formação do sistema solar, também não é como era antes. Com o seu imenso domínio da matéria, perfeito domínio da matéria, manipulou energias do que nós chamamos fluido cósmico universal, que é a energia elementar, e com o seu pensamento extremamente puro e amoroso, começou a formar tudo o que há e que entendemos como o planeta Terra. Não só na sua dimensão material, mas também toda a sustentação espiritual. Talvez aí nós começamos a compreender a dimensão energética do Cristo, que alcança todo o planeta, não só o que nós vemos, mas também o envolvimento de toda a parte espiritual. Porque no corpo físico, como você está e eu estou, são algo em torno de 8 bilhões de espíritos sob o comando e a tutela dele. O comando amoroso de que quer ver o ser chegar à plenitude em que ele está. E a amorosidade é a forma como conduz, sem violentar consciências e nem o livre-arbítrio de ninguém.
E isso nos dá um consolo profundo de que nós somos tutelados e acompanhados para sairmos da simplicidade, avançarmos nas complexidades do processo evolutivo, sairmos da nossa própria ignorância e chegarmos à plenitude do ser. Então, quando ele esteve entre nós, dizem os espíritos que foi mais ou menos um processo de 1000 anos de organização energética, de organização, para que quando ele chegasse, ele não ofuscasse a nossa humanidade. Isso é muito amor. E mesmo assim nós vimos ele transfigurando em luz plena algumas vezes, mostrando a sua grandiosidade. E afirmava então que eu sou a luz do mundo. E a partir da sua presença, ele completa: jamais andareis em trevas por causa da sua presença, que é um farol. Por isso que ele é tido como guia e modelo da humanidade. Mas a grandiosidade do ser é dividida, é compartilhada, é multiplicada. E ele vai dizer em outro momento: vós sois a luz do mundo. Como a nos dizer aonde nós vamos chegar. Há um registro que ele relembra Davi, um dos seus salmos, se não nos falha a memória, 32. Sois deuses, bem minúsculo. Podereis fazer tudo o que eu faço, o que eu fiz e muito mais. E isso tudo nos mostra a profundidade do amor desse ser por nós. Daí, João o Evangelista abrir o seu evangelho, o Evangelho de João, no primeiro versículo, dizendo: no princípio era o Verbo. E ele vai completar: e o Verbo estava com Deus. E depois, já no versículo 10, ele vai dizer: e o mundo foi feito por ele. Muita informação em poucas palavras, muita profundidade. Como a nos dizer: o que nós pensamos vai crescendo em poder e em dimensão. E quando chegarmos na condição de espírito puro, que é o que nós podemos dizer a nossa fatalidade, o nosso destino, que ninguém está livre, a plenitude do ser, ou a felicidade que é possível ao espírito imortal, de não ter nenhum apego à matéria mais e de amar incondicionalmente, que são as características de espírito puro, e que a única figura que conhecemos presente na humanidade foi o Cristo, o próprio governador planetário, demonstrando toda a sua amorosidade em estar conosco, compreendendo as nossas limitações. A mensagem que foi lida no início, nas despedidas, nos suspiros finais, nenhuma condenação, nenhuma fala contrária ao amor. Diante de tudo o que aconteceu, no julgamento relâmpago de menos de 24 horas, em que ele é levado à punição máxima da pena de morte do Império Romano, que era a crucificação, ele apenas diz: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem.
como a compreender a nossa dimensão evolutiva, de extrema compaixão, ainda pedindo que Deus nos envolva na nossa própria ignorância. Daí a gente compreender a fala do anjo. Nasceu o Salvador, o Cristo. E talvez agora, tirando todas as emblemáticas religiosas que o cristianismo construiu em torno da figura desse ser, que é muito maior do que a caixinha que o colocaram, que é muito pequeno. O Salvador não é aquele que vai fazer algo por nós. Não é aquele que vai assumir as rédeas da nossa própria vida. O Salvador é aquele que nos liberta da própria ignorância, que vem como aquele que ensina. Daí uma das definições de André Luiz mais assertivas nessa mensagem que já citamos. O mensageiro, o ministro, aquele que se fez presente para falar das leis espirituais da vida, mas, sobretudo, vivenciá-las. Algo que nós já tínhamos visto os que falavam, mas que ainda não exemplificavam como ele o fez. Então, as lições profundas que o Cristo vai apresentar faz uma ruptura na nossa história. Uma ruptura ética, uma ruptura nos valores morais. E os historiadores o apontam como aquele que mais marca, após a sua presença, os direcionamentos, os comportamentos e aquele que serve de referência. Porque quando ele fala fazer ao outro o que queres que vos faça, essa máxima já tinha sido apresentada no Oriente e no Ocidente. Se a gente for ver as culturas do mundo, elas estão bem lá registradas pelos enviados do próprio Cristo ao longo da história da humanidade, a todos os povos. Nós vamos ver na cultura egípcia, na cultura babilônica, na cultura hindu, na cultura dos orientais, dos orientes, na cultura grega, na presença pré-crística de Sócrates, depois de Platão, que foi seu discípulo. Essas máximas sendo já compreendidas. Agora, na dimensão da experiência do Cristo, jamais foi vista. Porque se ele falou que é necessário perdoar 70 vezes, 7 vezes, ou seja, infinitamente, cada ofensa, ele o fez. Do momento da prisão até deixar o corpo físico e voltar para o plano espiritual, do qual nunca se afastou, essa é a parte melhor dessa história toda, nunca se afastou das paragens da terra. É o bom pastor que acompanha e conhece cada uma das ovelhas ou dos espíritos em evolução aqui. Então, a vida após o Cristo vai ganhar dimensões até na nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos, que está lá no topo, direito à vida. Depois vem direito à escolha de expressão, à liberdade de expressão. Depois vem direito à saúde, à educação, à moradia. E nós vamos ver que quando o Cristo começa a sua trajetória pública, o que era mais notável na sociedade era o ir e vir dos homens. Homens, gênero masculino.
E todos os outros seres eram tidos à parte ou abaixo. E o Cristo, de forma muito profunda, ele faz rupturas imensas, para não repetir profunda de novo, e vai escolher 5 grupos considerados subalternos, obscuros, invisíveis, as expressões mais conhecidas nas relações sociais. As crianças. As crianças eram tidas como seres pequenos. E ele vai, de forma grandiosa, dizer: deixar vir a mim as criancinhas. Não as impeçais. É bem verdade que ele estava falando de nós outros, em processo evolutivo, ainda muito infantil, ainda muito distante do amar a tudo e a todos, ainda muito arraigados às experiências do ter, mas ele lembra o inato da pureza do ser. Deixar vir a mim as criancinhas é algo muito profundo. Então, esse é o primeiro grupo, as invisíveis crianças. O segundo grupo que ele vai dar o lugar de direito na sociedade, as mulheres. Tanto que, quando ele volta na plenitude como o mensageiro da imortalidade, aquele que patenteou para todos que é imortal e que somos imortais também, filhos de Deus, que sobrevivemos a qualquer experiência material, e olha que a dele foi a mais contundente que nós conhecemos. Acho que nós não suportaríamos as dores que ele suportou, o escárnio que passou, até porque não era culpado de nada do que era acusado. Foi escolhido e libertado um que era considerado realmente um criminoso, Barrabás. Que aonde Barrabás estiver, que Deus o abençoe. Porque ele aprendeu muito com aquela lição. E então, quando ele aparece para Maria Madalena, Maria de Magdala, ela é a primeira a dar o testemunho da imortalidade. Depois aparece para Maria de Nazaré, sua mãe, para as outras mulheres. E elas vão contar as boas novas de que o Cristo ressurgiu, está vivo, não morreu, como a nos dizer que ninguém morre. E aí, finalmente, ele aparece entre os discípulos, sem nenhuma censura, as 3 negativas de Pedro, sem nenhuma reclamação da desconfiança de Tomé, ou de qualquer comportamento deles. Tomé pede para ver as feridas, porque ele estava muito diferente, o esplendor era muito maior do que ele se apresentava fisicamente, então não estava sendo reconhecido. E aí, então, o Cristo estende as mãos e Tomé é tomado pela recomposição da fé. Então, vão ser aqueles discípulos, apóstolos, porque presenciaram a imortalidade. E vão patentear também a experiência para todos os outros. Por isso que eles vão por círculos de Roma, eles vão falar de Jesus com um desassombro, vamos dizer assim, com uma fé fervorosa, de cantar mesmo diante dos leões, ou mesmo diante dos soldados agressivos, de cantar as glórias da imortalidade, como a dizer-lhes: eu sei que eu não morro. O Cristo me mostrou isso. Eu sei que eu sobrevivo. O Cristo me mostrou isso.
O outro grupo maravilhoso que Jesus vai trabalhar é o dos doentes, os deficientes, ou todos aqueles que têm limitações, não só físicas, como espirituais. E olha que esses eram totalmente marginalizados, muito mais do que hoje. Tinham até a capa de doente ou de mendigo, né, que é outro grupo que Jesus vai trabalhar, os pobres. E o quinto grupo, os idosos. Então nós vemos as rupturas. A partir do Cristo, nenhum sistema governamental desse planeta deixou de considerar a assistência ou o assistir ao mais necessitado. O Cristo abriu as portas do amor em movimento, que é a caridade, que depois vão ter os desdobramentos da solidariedade, da fraternidade. E isso tudo é uma ruptura imensa que ele trouxe e que permanece entre nós. E toda a época do seu nascimento, nós nos relembramos. O amor esteve entre nós. E ainda nos falou aonde nós vamos chegar. Para onde a humanidade caminha. Qual é o nosso objetivo? Não importa o que os homens falaram ou fizeram a respeito dele. Há uma das mensagens mais lindas, que nós já estamos encerrando as nossas reflexões. No terceiro capítulo de O Evangelho, segundo o Espiritismo, um espírito israelense, ou seja, não era cristão, ele se manifesta e Kardec acha a mensagem dele fantástica e coloca nesse capítulo ao afirmar que o Cristo é o emissário da solidariedade comum. Vejam que ele não coloca da religião em comum. O Cristo não fundou nenhuma religião. Os homens que fundaram as religiões em torno dele. A sua mensagem ele não escreveu, ele viveu. E aqueles que estavam próximos escreveram. Talvez o que chegou até nós sejam os fragmentos da sua presença, do ponto de vista da mensagem. Mas o que era necessário chegou. O próprio Gandhi, líder dos hindus, certa vez disse que se todo o conhecimento humano desaparecesse e apenas ficasse o sermão da montanha, a humanidade estaria salva. E o Sermão da Montanha é o cântico dos cânticos das leis espirituais, em que o Cristo abre com as bem-aventuranças. E depois ele vai desdobrando, a gente vê isso no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, as diretrizes espirituais da vida, em toda a sua profundidade. Então ele vai orientando depois das bem-aventuranças, que também são verdades espirituais profundas. Então, bem-aventurados os pobres de espírito. Ou seja, aqueles que não batem de frente com a lei divina. Esses são os bem-aventurados, porque já não sofrem o impacto da própria ignorância. São humildes, porque aceitam e cumprem as leis. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Como a nos dizer, olha, você só vai ficar na terra seguindo o seu processo evolutivo, daquelas formas, planetas que nós falamos antes, se você amansar a alma, se você for mais tolerante, mais paciente, mais compreensivo, porque não é isso que nós queremos para nós? Quando nós
nos equivocamos? Quando nós erramos? E aí, depois, nos desdobramentos lá na frente, ele vai falar assim: reconciliai-vos com os vossos adversários enquanto estáis a caminho. E às vezes a gente acha que o adversário é o inimigo que está fora. Não, ele está falando dos inimigos que estão dentro de nós. De nós compreendermos o egoísta e o orgulhoso que existe e reside nas entranhas da nossa alma. Daí, para finalizar, nós lembrarmos de Vinícius, no livro da Seara do Mestre, ele falar da profundidade do nascer. Porque nós podemos até lembrar, nas festas de Natal, a chegada dele. Bem poucos vão lembrar dele, o próprio aniversariante, nessas comemorações. Geralmente fazem outras coisas, mas não chamam o aniversariante para as festas. Na nossa experiência, nós realizamos um evangelho especial de Natal, na noite de Natal. Antes de qualquer comemoração, do ponto de vista da alimentação, do estar com o outro, da confraternização. Primeiro, estar com o aniversariante. Porque ele falou, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, e isso tem a ver com lei de sintonia, nós estaremos conectados na nossa fragilidade de conexões ainda com o sagrado, a ele, que nunca se desliga de nós. Porque é o responsável pela nossa evolução. Daí ele dizer que ficaria conosco até o fim dos tempos. Como a falar na acústica da sua alma e da minha alma. O tempo que você precisar, eu estarei contigo. Anjo guardião da terra inteira. A nos dar a segurança e o acompanhamento. Com uma amorosidade tão profunda que o nascer vai além da natalidade que conhecemos. E Vinícius vai dizer assim, o nascer ele tem algo que transcende a história e a figura de Jesus. O nascer tem a ver com surgir na nossa alma a presença dele e permanecer em nós, no nosso comportamento. Porque é aonde nós vamos chegar mais cedo ou mais tarde. Mas quando nós conscientemente iniciamos esse processo, ele faz morada em nós. Então ele vai nascendo na manjedoura do nosso coração, como a nos dizer, eu te espero, o tempo que for necessário. Estarei contigo, para sermos juntos Cristos, aqueles que fazem e amam conforme a vontade de Deus. Então, sob as bênçãos desse espírito de pureza inimaginável para nós, em que nós percebemos que a humanidade não teria criatividade suficiente para o criar, daí um dos indícios mais profundos de que ele é real, nós queremos te agradecer, Jesus. O Cristo que já lançou semente em nós, da luz, que vai se acendendo aos poucos, que vai gestando aos poucos nosso próprio destino, com tanta amorosidade, nos acompanhando desde o início, incansável, repleto de compreensão e de paciência por cada um de nós. Sob as suas bênçãos,
Que os nossos lares possam ser abençoados agora, envolvidos na sua energia plena de amor. Que toda a espiritualidade que nos envolve, onde quer que estejamos, também seja abraçada pelo todo o amor que vibra de ti em favor de toda a humanidade. Que possamos prosseguir nesse mês festivo as comemorações da sua presença entre nós, mas que jamais possamos esquecer que a sua presença é constante. Aquele que nos tutela em nome de Deus, em nome da vontade de Deus. Muita paz a todos. E Natal de paz, muito além do dia que é reservado a ele, todos os outros dias também.